O nome da obra Eu Só Queria Ter uma Vida Escolar Normal, mas me tornei o amor dos protagonistas. As pétalas de cerejeira dançavam suavemente no ar, pintando o caminho para a escola secundária Sakura de um rosa pálido e nostálgico. O som do sinal ecoava ao longe, como um martelo batendo contra o meu peito. Eu, Nanami, uma garota absolutamente comum de 17 anos, cujo único talento era dormir até o último segundo, estava oficialmente atrasada no primeiro dia do ano letivo. Não, não, não. De novo não. Pensei, enquanto corria desesperadamente pela esquina da padaria com uma fatia de torrada com geleia de morango presa entre os dentes. Minha saia plissada balançava com o vento, e meus pensamentos eram um caos de insegurança. Será que este ano eu finalmente vou viver um romance de filme? Ou vou continuar sendo apenas a figurante que come sozinha no telhado? De repente, o mundo pareceu desacelerar. Ao dobrar a última esquina antes do portão principal, a luz do sol da primavera me cegou por um instante. Eu não vi a sombra alta que vinha na direção oposta. O impacto foi seco. Minha torrada voou pelos ares, descrevendo um arco dramático antes de atingir o chão. Eu senti o chão sumir sob meus pés, mas antes que eu pudesse encontrar o asfalto, uma mão firme e quente envolveu minha cintura, e a outra segurou meu pulso com delicadeza, mas com uma força que me fez estacar no lugar. Um aroma sutil de sândalo e uniformes novos invadiu meus sentidos. Levantei o olhar lentamente, sentindo meu coração fazer doqui-doqui tão alto que tive medo de que ele pudesse ouvir. Diante de mim estava um garoto que eu nunca tinha visto. Cabelos escuros levemente bagunçados, olhos intensos que pareciam esconder um segredo profundo e uma expressão fria que derreteria qualquer iceberg. Ele não me soltou de imediato. O silêncio entre nós foi preenchido apenas pelo som das pétalas caindo sobre nossos ombros. Você deveria olhar por onde anda, estabanada, ele disse, com uma voz grave que vibrou até a ponta dos meus dedos. Ele me soltou bruscamente, sem dizer mais nada, seguiu em direção ao portão da escola. Fiquei paralisada, sentindo meu rosto arder como se estivesse em chamas. Mas o choque real veio quando olhei para o chão. Ao lado da minha torrada caída, havia um cartão de identificação de estudante que ele deve ter deixado cair no esbarrão. Peguei o cartão com as mãos trêmulas e li o nome, Ren Ishigaya, aluno de transferência. Ren Ishigaya? Sussurrei para mim mesma. Nesse momento, o sinal final tocou e, antes que eu pudesse me mover, ouvi uma voz feminina vindo de trás de mim, carregada de surpresa. Nanami? O que você está fazendo com o cartão do garoto que acabou de ser anunciado como o herdeiro do grupo Ishigaya e que vai estudar na nossa sala? O mundo ao meu redor desmoronou em tons de pastel e tragédia. Senti meus olhos arderem e, antes que eu pudesse conter, a primeira lágrima pesada rolou pela minha bochecha, caindo exatamente sobre a calçada onde minha preciosa torrada jazia, agora coberta de poeira e formigas. Minha torrada, solucei, as mãos trêmulas segurando o cartão de Ren Ishigaya como se fosse o epicentro de todo o meu azar. Minha dignidade. Tudo se foi no primeiro sinal do ano. Por que a vida é tão cruel com garotas comuns como eu? Minha amiga de infância, Ina, que sempre exalava uma energia caótica de 200%, me sacudiu pelos ombros, ignorando meu drama existencial. Nanami! Para de chorar por carboidratos! Ela sibilou, me arrastando pelo braço enquanto eu soluçava dramaticamente, limpando o rosto com a manga do uniforme. A gente vai perder a apresentação do aluno novo. E ele é um Ishigaya. Você tem noção do que isso significa? Ele é praticamente a realeza japonesa em forma de uniforme escolar. Fomos empurradas pela multidão de alunos até a nossa sala de aula, o 2A. Eu ainda fungava abaixo, tentando desesperadamente recompor meu cabelo bagunçado e esconder o rastro de rímel borrado. Quando entramos, o burburinho era ensurdecedor. Todas as garotas estavam com os olhos brilhando, e os garotos cochichavam sobre o cara rico que chegou. O professor bateu na lousa, pedindo silêncio. Classe, silêncio. Como já devem saber, temos um novo colega. Ishigaya-kun, por favor, apresente-se. O tempo parou. A porta de correr se abriu com um estalo seco. Ele entrou. O passo era firme,
a postura impecável, e o olhar, aquele mesmo olhar gélido que me atravessou na esquina. Ele parou diante da lousa, ignorando os suspiros coletivos das meninas. Ren Ishigaya. Foi tudo o que ele disse. Curto. Grosso. Perfeito. Certo, o professor limpou a garganta, desconfortável. Ishigaya-kun, pode se sentar naquela mesa vazia lá no fundo, ao lado da Nanami. Meu coração deu um salto mortal. Doki doki. Doki doki. O som era tão alto que eu tinha certeza de que a sala inteira podia ouvir. Ele caminhou em minha direção, o som dos seus sapatos no chão de madeira ecoando como uma contagem regressiva para o meu funeral social. Ele parou ao lado da minha mesa. Eu abaixei a cabeça, tentando esconder meu rosto ainda levemente inchado de choro. Mas então, ele se inclinou. O cheiro de sândalo me envolveu novamente, me deixando tonta. Você, ele sussurrou, apenas para eu ouvir, sua voz como veludo arranhando o gelo. Onde está o que você me roubou? Arregalei os olhos, sentindo o suor frio descer pela minha nuca. Eu ainda estava com o cartão dele escondido na palma da mão, mas antes que eu pudesse reagir, ele colocou a mão sobre a minha mesa, fazendo um som abafado, e me encarou tão de perto que eu conseguia ver meu próprio reflexo assustado em suas pupilas escuras. Devolva agora, ele ordenou, estreitando os olhos, ou eu vou ter que tirar de você à força. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu com estrondo e o diretor entrou, parecendo pálido, olhando diretamente para nós dois. Pensando bem, acho que quem via de longe podia estar pensando algo errado. O pânico é uma força da natureza, e naquele momento, ele possuía o meu corpo. Ren Ishigaya estava inclinado sobre mim, seu perfume de sândalo nublando meu julgamento, e o diretor estava a poucos passos de distância, com uma expressão de quem carregava as chaves do meu destino. Eu não posso deixar ninguém ver que eu estou com o cartão do herdeiro. Vão achar que eu sou uma stalker ou uma ladra de heranças. Meu monólogo interno gritava em tons de rosa-choque. Em um movimento reflexo, movida pelo puro instinto de sobrevivência shoujo, deslizei o cartão de identificação para dentro da gola do meu uniforme, deixando-o escorregar para o único lugar onde um cavalheiro, ou um herdeiro frio, jamais ousaria tocar, dentro do meu sutiã. Senti o plástico frio contra a minha pele quente e o meu coração disparou de um jeito que a ciência não explicaria. Doki doki. Doki doki. O som batia contra o cartão, como se o meu próprio coração estivesse tentando carimbar o nome dele em mim. Ren estreitou os olhos. Ele viu o movimento rápido, mas não para onde o objeto foi. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância a ponto de nossas respirações se misturarem. O que você fez? Ele sibilou, a voz carregada de uma perigosa curiosidade. Eu não fiz nada. Gaguejei, cruzando os braços sobre o peito para proteger o esconderijo, meu rosto tão vermelho que eu poderia ser confundida com um tomate maduro. Você deve estar delirando por causa do jet lag da sua transferência. O diretor pigarreou alto, interrompendo o momento elétrico. Com licença, Ishigaya-kun. Desculpe interromper seu primeiro contato. O diretor parecia suar frio. Mas houve um erro na papelada da sua matrícula. Você esqueceu de entregar seu cartão de identificação original no portão, e sem ele, não podemos processar sua entrada no sistema de segurança de elite da escola. Você o tem? A sala inteira ficou em silêncio absoluto. 40 pares de olhos se voltaram para Ren. Ele lentamente desviou o olhar de mim para o diretor, sua expressão voltando a ser uma máscara de gelo inabalável. Eu o perdi, Ren disse secamente. Alguém o pegou no caminho. Ele então voltou seus olhos intensos para mim, um sorriso de canto de boca, quase imperceptível, mas terrivelmente provocador, surgindo em seus lábios. Mas não se preocupe, diretor. Eu sei exatamente onde ele está escondido. E eu mesmo vou recuperá-lo, pessoalmente. Ina, sentada atrás de mim, soltou um grito abafado de Fanjiro que ecoou pela sala silenciosa. O diretor piscou, confuso, mas antes que pudesse dizer algo, a chuva começou a desabar do lado de fora, batendo contra as janelas de vidro com uma violência dramática. O sinal para o intervalo tocou. Ren não se moveu.
Ele continuou ali, pairando sobre a minha mesa, bloqueando minha saída enquanto o resto da sala começava a se levantar. Nanami, certo? Ele murmurou, estendendo a mão em um movimento lento, aproximando os dedos da gola do meu uniforme. Vai me entregar por bem, ou quer que eu mesmo procure? Nesse instante, as luzes da sala piscaram e se apagaram, deixando-nos mergulhados na penumbra azulada da tempestade. O breu tomou conta da sala 2 como uma cortina de teatro caindo sobre o meu vexame. O som da chuva lá fora parecia o aplauso irônico do universo. É a minha chance, pensei, meu monólogo interno gritando em pânico. Se eu sumir agora, ele nunca vai conseguir recuperar o cartão e eu posso fingir que tudo foi um delírio coletivo. Com a agilidade de um esquilo assustado, tentei mergulhar por baixo da carteira de madeira. Mas, claro, como o destino de uma protagonista de shoujo é escrito com tinta de azar, eu calculei mal a trajetória. Minha testa encontrou a quina da mesa com um som seco. Ai, estrelinhas, balbuciei, vendo constelações coloridas dançarem diante dos meus olhos. O impacto me fez perder o equilíbrio completamente. Eu estava caindo, mas o chão frio nunca veio. Em vez disso, senti braços fortes e firmes me enlaçarem no escuro. Fui puxada para cima com uma força surpreendente, e meu rosto colou diretamente no peito dele. O calor que emanava do corpo de Ren Shigai era contrastante com a chuva gelada lá fora. Eu conseguia ouvir, contra o meu ouvido, o coração dele. Doki doki. Doki doki. Estava acelerado. Será que ele também está nervoso? Você é realmente um desastre ambulante. A voz dele vibrou contra minha têmpora, mais suave agora, quase um sussurro rouco. Ficamos ali, imóveis na penumbra. O cartão de plástico entre nós, escondido no meu uniforme, parecia queimar contra a minha pele, uma barreira secreta entre nossos peitos. Eu sentia a respiração dele bagunçar as mechas do meu cabelo. Meus dedos, sem querer, agarraram o tecido caro do paletó dele. Nanami? Ele chamou meu nome pela primeira vez sem ironia. Por que você está tremendo tanto? Eu queria responder, queria dizer que era a culpa do susto, da batida na cabeça ou do fato de que um herdeiro bilionário estava me segurando como se eu fosse algo precioso. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. De repente, a luz de um relâmpago iluminou a sala por um breve segundo, revelando o rosto de Ren a centímetros do meu. Ele não estava olhando para o cartão. Ele estava olhando para os meus lábios, com uma expressão de fome e confusão que eu nunca tinha visto em nenhum mangá da minha coleção. A luz da sala piscou e voltou a acender subitamente. Ishigaya-kun. Nanami-san. O que está acontecendo aqui? O diretor berrou da porta, paralisado ao nos ver naquela pose absurdamente comprometedora. Ren não me soltou imediatamente. Ele me manteve preso em seus braços por mais 3 segundos torturantes, olhando desafiadoramente para o diretor, antes de dizer algo que fez meu mundo girar. Diretor, a Nanami-san acabou de confessar algo muito grave para mim. E tem a ver com o motivo de estarmos tão próximos. Tadinha da menina, cara. O silêncio que se seguiu à minha exclamação foi mais pesado do que todas as nuvens de chuva lá fora. Minhas palavras ecoaram pelas paredes da sala 2A, ricocheteando no quadro negro e atingindo cada aluno que observava a cena com os queixos caídos. Ele está mentindo. Ele só queria o que está dentro do meu sutiã. Minha voz saiu em um tom agudo, quase um grito de socorro. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. O rosto do diretor passou de pálido para um tom de roxo berinjela. Ina, ao fundo, deixou cair o celular no chão com um baque seco. E então, senti o corpo de Ren enrijecer. Eu, que estava colada ao seu peito, pude ver algo que ninguém na escola jamais imaginou ver. As orelhas do herdeiro do grupo Ishigaya ficaram vermelhas instantaneamente. Ele me soltou como se eu tivesse acabado de me transformar em uma brasa ardente. Ren deu um passo atrás, cobrindo a boca com a mão, desviando o olhar para a janela. Pela primeira vez, a máscara de gelo dele rachou, revelando um brilho de puro embaraço juvenil. N. Nanami-san, o diretor gaguejou, limpando o suor da testa com um lenço trêmulo. Que tipo de conduta?
O que você está sugerindo que o Ishigaya-kun, em pleno primeiro dia? Não é isso. Eu tentei corrigir, agitando as mãos freneticamente, enquanto sentia o cartão de plástico escorregar perigosamente mais para baixo devido ao meu movimento brusco. É o cartão. O cartão de identificação. Ele caiu e eu guardei por segurança. A turma inteira começou a rir e cochichar. Ela disse sutiã, o Ishigaya-kun é um pervertido. Não, a Nanami é doida. O caos era total. Ren finalmente recuperou a postura, embora uma veia saltasse levemente em sua têmpera. Ele caminhou até mim, ignorando o diretor, e parou a uma distância segura, mas seus olhos agora queimavam com uma mistura de irritação e algo que parecia diversão. Você realmente não tem filtro, não é? Ele murmurou, a voz agora baixa e perigosa. Agora a escola inteira acha que eu sou um assediador e você é, bom, uma exibicionista. Foi um erro de cálculo verbal. Eu sussurrei de volta, querendo que o chão se abrisse e me engolisse até o núcleo da terra. Pois bem. Já que você causou esse escândalo, Ren disse em voz alta para que todos ouvissem, recuperando sua aura de superioridade, você terá que arcar com as consequências. Diretor, como perdi meu cartão e a Nanami-san parece estar cuidando tão bem dos meus pertences, exijo que ela seja minha guia oficial e assistente pessoal até que eu me adapte à rotina. Oh, que! Exclamei. É justo, o diretor assentiu, aliviado por não ter que expulsar o herdeiro bilionário. Nanami, você acompanhará o Ishigaya-kun em todas as tarefas, inclusive após as aulas. Ren se inclinou mais uma vez, seu rosto voltando a ficar a centímetros do meu, e sussurrou, prepare-se, estabanada. Eu não vou facilitar para você. E eu ainda quero meu cartão de volta, mas acho que vou esperar você me entregar em um lugar mais reservado. Ele se virou e saiu da sala, deixando-me paralisada sob o olhar de julgamento de 40 alunos. Mas o pior não foi isso. Quando enfiei a mão discretamente no uniforme para conferir o cartão, percebi que ele não estava mais lá. Ele deve ter caído durante o meu atropelo ou na hora que Ren me segurou. Olhei para o chão e vi um rastro de papel saindo da mochila de Ren que ele deixou para trás. Era um bilhete dobrado que caiu quando ele se levantou. Abri o papel rapidamente e meu coração parou. Não era um bilhete. Era uma foto antiga, desgastada nas pontas, de duas crianças brincando sob uma cerejeira. Uma das crianças era claramente o Ren pequeno. A outra, usava o mesmo laço de cabelo que eu guardo na minha gaveta desde os 5 anos. Não pode ser, esse laço, essa árvore, meus pensamentos eram um redemoinho mais turbulento que a tempestade lá fora. Ignorando os olhares de deboche dos meus colegas e o chamado estridente do professor, disparei para fora da sala. Meus sapatos de escola faziam um som oco nos corredores vazios, tap 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 tap. Eu não me importava com a regra de não correr no corredor. Eu não me importava se minha saia estava amassada ou se meu rosto ainda ardia de vergonha. Atravessei as portas duplas da entrada e a chuva me atingiu como uma cortina de gelo. Em segundos, meu uniforme estava encharcado, colando no corpo, mas eu continuei. Avistei a silhueta alta e solitária de Ren Ishigaya caminhando sob um guarda-chuva preto impecável, atravessando o pátio em direção ao portão leste. Ishigaya-kun. R.E.N. Espere! Gritei, minha voz quase sendo engolida pelo trovão. Ele parou. Lentamente, ele girou o corpo, levantando levemente a borda do guarda-chuva para me enxergar. Seus olhos se arregalaram por um breve segundo ao me ver ali, ensopada, tremendo e segurando o pedaço de papel como se fosse um tesouro sagrado. Você é louca? Ele perguntou, a voz cortando a chuva com uma clareza irritante. Vai pegar um resfriado. Volte para dentro. Explique isso. Estendi a foto com as mãos trêmulas. A água escorria pelo meu braço, mas eu protegi o papel contra o peito. Essa foto. Esse laço de fita. Quem é essa menina ao seu lado? Por que você carrega isso com você? Ren ficou estático. O guarda-chuva pendeu levemente para o lado, deixando que algumas gotas de chuva atingissem seu rosto perfeito.
O silêncio entre nós era tão denso que eu podia ouvir o peso de cada gota d'água batendo no asfalto. Ele deu um passo em minha direção. E depois outro. O som das poças d'água sob seus sapatos caros era o único ritmo do meu desespero. Quando ele chegou perto o suficiente, ele estendeu o guarda-chuva sobre a minha cabeça, me abrigando do temporal. O calor que emanava dele era quase doloroso diante do frio que eu sentia. Então você finalmente se lembrou, ele murmurou, a voz carregada de uma melancolia que me fez perder o fôlego. Ou será que seu coração é tão estabanado quanto a sua memória, Nanami? Ele estendeu a mão livre, com as pontas dos dedos frias, tocou levemente o meu queixo, obrigando-me a olhar diretamente naqueles olhos que, naquele momento, não pareciam mais de gelo, mas sim de uma tempestade contida. Eu voltei por causa dessa foto, ele confessou, o tom de voz tão baixo que parecia um segredo proibido. Mas parece que a menina que prometeu nunca me esquecer sob aquela cerejeira, cresceu e se tornou uma estranha que guarda meus documentos no sutiã. Meu coração errou uma batida. A promessa. A lembrança de um menino choroso me dando um laço de fita antes de entrar em um carro preto luxuoso brilhou na minha mente como um relâmpago. Ren, era você? O Ren-kun que chorava por causa de joelhos ralados? Minha voz falhou. Ele soltou um suspiro pesado, e por um instante, o herdeiro arrogante sumiu, dando lugar ao menino da foto. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, um carro preto de vidros fumê freou bruscamente ao lado do portão. 2 homens de terno desceram rapidamente com guarda-chuvas, curvando-se profundamente. Jovem mestre Ishigaya, seu avô exige sua presença imediata na mansão. O conselho descobriu sobre o incidente na sala de aula. Ren endureceu a expressão instantaneamente. Ele pegou a foto da minha mão com um movimento rápido e se aproximou do meu ouvido, sussurrando de forma que apenas eu pudesse ouvir, amanhã, no telhado, na hora do almoço. Se você não aparecer, eu vou contar para a escola inteira o que mais você está escondendo por segurança. Ele entrou no carro sem olhar para trás, deixando-me ali, sozinha sob a chuva, segurando o cabo de um guarda-chuva que ele esqueceu, ou deixou, em minhas mãos. O meu quarto parecia o cenário de um furacão de nostalgia e vergonha. Pilhas de cadernos antigos, caixas de sapatos cheias de adesivos de glitter e bichos de pelúcia desbotados estavam espalhados pelo chão. Onde está? Onde está? Eu murmurava, com as bochechas ainda queimando toda vez que a frase dentro do meu sutiã ecoava na minha mente como um disco arranhado. Finalmente, no fundo de uma caixa de metal com estampa de gatinhos, eu o encontrei. Um laço de fita de seda azul marinho, um pouco desfiado nas pontas, mas guardado como um amuleto. Ao tocá-lo, a memória me atingiu com a força de um caminhão. Um Ren de 6 anos, soluçando porque ia se mudar para a Europa, colocando aquela fita na minha mão e dizendo, não ouse esquecer de mim, Nanami. Eu vou voltar para buscar você. Aquele moleque chorão virou, aquilo? Suspirei, abraçando o laço contra o peito. Fiquei horas acordada, encarando o teto, imaginando 1000 diálogos para o encontro no telhado. A vergonha de hoje e a revelação do passado travavam uma guerra no meu estômago. O resultado? Só consegui fechar os olhos quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar a cortina. Ah! O despertador! Gritei, saltando da cama como se tivesse levado um choque. Eram 7h50. A aula começava às 8h. Vesti o uniforme de qualquer jeito, prendi o cabelo em um rabo de cavalo torto e, desta vez, não houve tempo nem para torrada. Corri como se minha vida dependesse disso, mas quando cheguei ao portão da escola, ele já estava fechado. Tive que implorar para o inspetor me deixar entrar e, quando finalmente deslizei a porta da sala 2 a aula já estava na metade. 40 pares de olhos se voltaram para mim. Eu estava descabelada, com olheiras profundas e uma meia calça levemente rasgada no joelho. Ren Ishigaya estava sentado impecavelmente em sua mesa. Ele não disse uma palavra, mas quando passei por ele para sentar no meu lugar, ele inclinou a cabeça e sussurrou com um sorriso de canto, você está com uma aparência terrível. Passou a noite pensando em mim? Quis morrer. Quis evaporar. Mas o pior veio no intervalo.
O sinal tocou e, antes que Ina pudesse me arrastar para a cantina, Ren se levantou, segurou meu pulso, o toque dele ainda fazia meu coração disparar em um ritmo de música pop, e me puxou em direção às escadas. Onde você está me levando? Gaguejei. Para o telhado. Esqueceu o que eu disse? Ele parou no degrau acima do meu, ficando muito mais alto, sua sombra me cobrindo. Trouxe o que é meu? Ao chegarmos ao telhado, o vento soprava forte, balançando meu cabelo. Ren me soltou e caminhou até a grade, olhando para o horizonte. O silêncio era tenso, carregado de anos de distância. Eu tateei o bolso do uniforme, sentindo o laço de fita ali. Ren-kun, comecei, usando o sufixo de infância sem querer. Ele se virou bruscamente. O olhar dele estava diferente, menos frio, mais vulnerável. Mas, antes que qualquer um de nós pudesse falar sobre a fita, a porta do telhado foi aberta com violência. 3 garotas do 3º ano, conhecidas como as seguidoras de Ishigaya, entraram com expressões furiosas. Então é verdade. A líder, uma garota de cabelos perfeitamente cacheados, gritou. A garota da torrada está tentando seduzir o herdeiro com táticas baratas. Saia de perto dele agora, sua plebeia desleixada. Ren deu um passo à frente, mas uma das garotas avançou e arrancou o que estava na minha mão, o laço de fita antigo. O que é isso? Um pedaço de lixo? Ela riu, preparando-se para jogá-lo por cima da grade do telhado. O vento no telhado uivava, mas o meu grito foi mais alto que qualquer rajada. As garotas recuaram um passo, a líder, cujo nome eu acabará de descobrir ser Ishigaya, uma prima distante e possessiva de Ren, ao que parecia, arregalou os olhos, a fita azul tremendo em seus dedos. Isso não é lixo, é a promessa que ele fez. Berrei, com o rosto ardendo de uma mistura de fúria e o cansaço da noite em claro. Mas, como o universo adora zombar da minha coragem, meus pés se enrolaram um no outro logo após o grito heróico. Perdi o equilíbrio e, em vez de uma pose de protagonista vitoriosa, fui direto para o chão de concreto com um baque surdo. Aí, de novo não, murmurei, sentindo o joelho arder. A tensão dramática que eu havia criado evaporou instantaneamente, substituída por um silêncio constrangedor e patético. A prima de Ren, Ishigaya-san, soltou uma risada anasalada, cheia de veneno e uma ponta de inveja que faiscava em seus olhos impecavelmente maquiados. Ela se aproximou de Ren, tentando tocar o braço dele com uma familiaridade forçada. Viu só, Ren-kun? Ela disse, com a voz melosa. Você não deveria perder seu tempo precioso com uma garotinha boba que nem sabe andar sem tropeçar na própria sombra. Ela é um estorvo, uma plebeia sem classe que... Ren, no entanto, sequer olhou para ela. Ele retirou o braço do alcance dela com uma frieza que cortava como navalha. Seus olhos estavam fixos em mim, caído no chão. Ele simplesmente a ignorou, como se ela fosse um ruído de fundo, e caminhou em minha direção. Nanami, ele se ajoelhou ao meu lado, a expressão suavizando de uma forma que me fez esquecer a dor no joelho. Você se machucou? Por que você sempre acaba no chão quando tenta ser séria? Ishigaya-san ficou vermelha de raiva, os punhos cerrados. Com um rosnado de frustração, ela jogou a fita azul de qualquer jeito no chão e saiu batendo os pés, seguida por suas seguidoras. Isso não acabou! Ela gritou antes de bater a porta do telhado. Ficamos sozinhos. Ren não se levantou. Ele sentou-se no concreto ao meu lado, as pernas longas esticadas, observando a fita azul que agora jazia a poucos metros de nós, um pouco suja pela poeira do telhado. Ela jogou fora, sussurrei, sentindo uma pontada de tristeza. Ren olhou para a fita e depois para mim. Ele estendeu a mão e, com uma delicadeza que eu não via desde 6 anos, colocou uma mecha do meu cabelo atrás da minha orelha. A fita é só uma fita, Nanami, ele disse, a voz grave e calma. Ela pode desfiar, sujar ou ser jogada fora por alguém invejoso. Mas a promessa é o que realmente importa. E eu não voltei de tão longe por causa de um pedaço de seda. Ele se aproximou mais, o calor do seu corpo combatendo o vento frio do telhado.
Senti o famoso Doki martelar tão forte que tive certeza de que ele podia sentir a vibração. Eu voltei porque você disse que estaria me esperando, ele confessou, segurando minha mão. Mas agora que estou aqui, percebo que você se tornou muito mais interessante do que a menina das minhas lembranças. Ele começou a se inclinar, fechando os olhos lentamente. Meu coração parou. Será que o primeiro beijo vai ser aqui? No telhado, depois de um tombo ridículo. Justo quando seus lábios estavam a milímetros dos meus, a porta do telhado se abriu novamente com um estrondo, mas não era Ishigaya-san. Era o zelador, balançando um molho de chaves. Ei, vocês dois! O que pensam que estão fazendo aqui? O telhado está interditado por causa da manutenção das antenas. E você, Ishigaya-kun, seu avô está no telefone da diretoria exigindo falar com você agora sobre certos boatos de sutiã que chegaram aos ouvidos dele. Ren travou. Ele soltou um suspiro de pura frustração e se levantou, limpando o uniforme. Ele me estendeu a mão para me ajudar a levantar, mas seu olhar era de puro fogo. Parece que meu avô decidiu declarar guerra, ele murmurou. Nanami, as coisas vão ficar complicadas a partir de agora. Se você ficar ao meu lado, a família Ishigaya inteira vai vir atrás de você. Isso é definitivamente uma novela clichê das 9, ou um mangá de volume único que eu comprei na promoção, pensei, observando as costas de Ren enquanto ele se afastava para enfrentar a fúria do patriarca Ishigaya. Como o avô dele descobriu o incidente do sutiã tão rápido? Ele tem satélites espiões focados em lingeries escolares? O dia seguinte na escola Sakura parecia um festival de testosterona e suspiros. Era o dia das avaliações físicas interclasse, e Ren Ishigaya decidiu que não bastava ser rico e bonito, ele precisava ser um deus grego dos esportes. No campo de futebol, ele driblou 3 zagueiros como se fossem cones e marcou um gol de bicicleta que fez a rede quase rasgar. Na pista de atletismo, ele correu os 100 metros tão rápido que as pétalas de cerejeira pareciam estáticas ao lado dele. No vôlei, um saque-viagem que silenciou o ginásio. Doki, meu coração não tinha descanso. Eu estava na arquibancada, fingindo ler um livro, mas meus olhos seguiam cada movimento suado e atlético daquele herdeiro impossível. Ele é incrível, não é? Uma voz suave e melodiosa soou bem ao meu lado. Levei um susto e quase derrubei meu livro. Olhei para cima e perdi o fôlego por um motivo diferente. Diante de mim estava Sasuke, um dos 3 príncipes da escola. Ele tinha cabelos claros, olhos amendoados que pareciam sorrir o tempo todo e uma aura de gentileza que contrastava totalmente com o gelo de Ren. S. Sasuke-kun. Gaguejei, sentindo meu rosto esquentar. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos dos joelhos, ficando com o rosto bem perto do meu. Ele me analisou por um segundo, um sorriso travesso brincando em seus lábios perfeitamente desenhados. Sabe, Nanami-chan, ele começou, estendendo a mão para tirar uma pequena folha que havia caído no meu ombro. Eu ouvi os boatos sobre você e o novato. Mas, olhando de perto agora, você está uma gracinha hoje. Especialmente com esse jeito confuso. Meu cérebro entrou em curto-circuito. Um elogio? Do Sasuke. Nesse exato momento, uma bola de vôlei passou zunindo a centímetros da cabeça de Sasuke e atingiu a grade da arquibancada com um estrondo violento. VRAU. Olhamos para baixo, para a quadra. Ren estava lá, parado, com a mão ainda estendida após o ataque. O olhar dele não era de bom jogo. Era o olhar de um predador que acabou de ver outro lobo rondando seu território. Nanami! Ren gritou do meio da quadra, a voz ecoando por todo o ginásio, atraindo a atenção de todas as garotas invejosas. A água! Eu sou o seu mestre agora, lembra? Traga minha garrafa. Agora! Sasuke soltou uma risadinha baixa, nada intimidado, e olhou para mim com um desafio brilhando nos olhos. Parece que o jovem mestre é ciumento, Sasuke sussurrou, pegando a minha mão e depositando um beijo leve e cavalheiresco nos meus dedos. Mas eu sempre preferi os desafios mais difíceis. O que me diz, Nanami? Vai atender ao chamado dele ou prefere continuar conversando comigo?
Claro que ela entrou numa situação complicada, clichê e repentina do nada. É um harém reverso. Eu não assinei este contrato. Gritei para o nada, as palavras saindo espremidas entre um soluço e um suspiro de pânico. Fechei o livro com um estrondo e, movida por uma energia cinética puramente nervosa, disparei pelas arquibancadas. Minha corrida era um espetáculo de descoordenação, os braços balançando como moinhos de vento, os sapatos derrapando no polimento do ginásio e o rosto mais vermelho que um semáforo de trânsito. Fugir era a única linguagem que meu cérebro entendia naquele momento de sobrecarga sensorial. Enquanto eu sumia pelo corredor do vestiário, o silêncio no ginásio era cortado apenas pelo som da chuva de ontem que ainda ecoava na memória de quem observava. O que ninguém sabia, e o que os sussurros no corredor começavam a desvendar, era o que aconteceu nos bastidores. No dia anterior, sob aquele temporal dramático, Sasuke estava observando da janela da biblioteca. Ele viu Ren, o herdeiro intocável, protegendo uma garota ensopada com seu guarda-chuva. Ele viu o olhar de Ren, que nunca se importou com ninguém, transformar-se em algo possessivo e profundo. As fofocas na cafeteria não paravam. O Ishigaya-kun é um príncipe, ele pode ter qualquer modelo ou filha de diplomata. Por que aquela garota comum? Por que a Nanami? Tá gostando? Então deixe um comentário e um like. Sem isso essa obra nunca mais vai ver a luz do dia. Vamos continuar. Sasuke, curioso, passou o resto da tarde observando. Ele viu Nanami tropeçar no próprio cadarço 3 vezes. Viu ela conversar com uma torrada caída como se fosse uma velha amiga. E, no meio daquela bizarrice estabanada, ele viu algo que as outras garotas, sempre perfeitas e robotizadas, não tinham, uma beleza caótica e autêntica. Entendi, Sasuke pensou, um sorriso perigoso surgindo em seu rosto de anjo. Ela não é uma boneca de porcelana. Ela é divertida. Ela vai ser minha. De volta ao ginásio, o clima era de pré-guerra. Ren Ishigaya atravessou a quadra, o suor brilhando em sua testa, a respiração pesada não pelo esforço físico, mas pela fúria de ver Sasuke tocando a mão de Nanami. Ele parou diante de Sasuke, que ainda mantinha aquele sorriso relaxado e provocador. O que você pensa que está fazendo, príncipe? Ren rosnou, a voz saindo como um trovão baixo. Fique longe dela. Ela não é um brinquedo para o seu entretenimento. Sasuke se levantou lentamente, limpando uma poeira invisível do uniforme. Ele era quase da mesma altura que Ren, e a faísca entre os dois poderia incendiar o colégio inteiro. Engraçado você dizer isso, Ishigaya-kun, Sasuke rebateu, cruzando os braços. Eu achei que ela fosse apenas sua guia. Mas a forma como você olha para ela, parece que você está com medo de que alguém perceba o quão especial ela é. Sasuke deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois rivais, e declarou em um tom que não deixava margem para dúvidas, audível para quem estivesse por perto, eu decidi. A Nanami tem uma beleza que você não merece esconder. A partir de hoje, eu também estou no jogo. E eu garanto, ela vai acabar escolhendo a mim. Ren cerrou o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. No fundo do ginásio, escondida atrás de uma coluna e espiando tudo com apenas um olho, eu sentia que minha vida escolar pacata tinha acabado de ser substituída por um campo de batalha de corações. De repente, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas a foto de perfil era o brasão da família Ishigaya. Nanami. Portão de trás em 5 minutos. O carro do meu avô está aqui e ele quer ver a garota que roubou a atenção do herdeiro. Se você não vier, as consequências para sua família serão financeiras. Um carro para na frente de Nanami. Antes de eu colocar os pés naquela mansão, o destino já havia movido suas peças no tabuleiro de xadrez da elite. Dias antes, em um escritório no topo de um arranha-céu que arranhava as nuvens, Kuro Ishigaya, o homem que fazia a economia do país tremer com um simples pigarro, encarava um dossiê com uma expressão de absoluta descrença. O velho presidente tinha olhos que pareciam ler a alma de qualquer um através do papel. Deixe-me ver se entendi bem, Kuro disse, sua voz sendo um trovão contido. Meu neto, o sucessor treinado na Europa para ser uma máquina de eficiência,
o jovem que deveria ser o futuro pilar desta empresa, foi pego em uma sala de aula tentando, ele pausou, a palavra parecendo um veneno, olhar o sutiã de uma plebeia? O secretário soou frio. Os relatórios indicam que ele está agindo de forma irracional por ela, senhor presidente. Ele parece apaixonado. Kuro Ishigara fechou o dossiê com um estalo seco. Paixão é uma doença que consome o lucro. Essa garota deve ser uma aproveitadora profissional, uma mestre da manipulação que viu na herança dos Ishigaya sua mina de ouro. Vou tratar disso pessoalmente. Agora, aqui estou eu. A mansão Ishigaya não era uma casa, era um monumento à opulência. Tetos altos, lustres de cristal que custavam mais que a minha vida e um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o suor escorrendo pela minha nuca. Fui conduzida até a sala do presidente. Quando a porta de carvalho maciço se abriu, senti como se estivesse entrando em uma câmara de alta pressão. Kuro Ishigaya estava sentado atrás de uma mesa de ébano, envolto em uma aura tão intensa e fria que o ar parecia ter congelado. Eu, como sempre, não consegui manter a pose de heroína. Fiquei ali parada, no meio do tapete persa, com a boca levemente aberta e uma cara de absoluta bobona, olhando para um vaso de porcelana que provavelmente valia 3 vezes a minha escola. Então, a voz de Kuro cortou o silêncio, fazendo-me dar um pulinho de susto. Você é a famosa Nanami. A garota que usa roupas íntimas como cofre para documentos oficiais. É eu, senhor, não é bem assim. Foi um erro de logística têxtil. Gaguejei, sentindo meu cérebro derreter sob o olhar rígido dele. Kuro se levantou lentamente. Ele caminhou até mim, cada passo ecoando como uma sentença. Ele parou a poucos centímetros e me analisou de cima a baixo, procurando o rastro da manipuladora perigosa que ele imaginava. Em vez disso, ele encontrou uma garota com um rabo de cavalo torto, uma meia rasgada e olhos arregalados de medo. Diga-me, ele disse, estreitando os olhos inteligentes. Qual é o seu preço? 10 milhões de ienes? 20? O que é necessário para você sumir da vida do meu neto e parar de manchar o nome desta família com esses seus incidentes cômicos? Antes que eu pudesse responder que eu aceitaria até um saco de torradas novas, a porta da sala se abriu com um estrondo. Ren Ishigaya entrou, ofegante, o uniforme de futebol ainda meio desalinhado, os olhos brilhando com uma fúria que eu nunca tinha visto. Avô! Ren gritou, colocando-se entre mim e o velho presidente, as costas dele servindo como um escudo sólido. Se você tocar em um fio de cabelo dela, ou se tentar comprá-la, eu juro que renuncio à sucessão hoje mesmo. Kuro Ishigaya soltou uma risada seca e sem humor. Você desistiria de um império por essa, menina estabanada, Ren? Ela não é essa menina, Ren declarou, pegando a minha mão com força diante do avô. Ela é a única razão pela qual eu aceitei voltar para este país. O silêncio voltou, ainda mais pesado. O presidente Ishigaya olhou para as nossas mãos dadas e depois para o meu rosto pálido. Ele deu um sorriso enigmático que me deu arrepios. Muito bem, disse o velho. Se ela é tão especial, vamos testar esse valor. Amanhã haverá o baile de gala de aniversário da Fundação Ishigaya. Nanami, você será acompanhante oficial de Ren. Se você cometer um único erro, uma única gafe, ou se envergonhar o nome da família diante da imprensa, você nunca mais verá o meu neto. E eu farei questão de que sua família se mude para o outro lado do mundo. Meus joelhos tremeram. Um baile de gala? Eu mal consigo andar no corredor da escola sem cair. Eu olhei para o cheque em branco sobre a mesa e depois para o rosto severo de Kuro Ishigaya. Meu monólogo interno não era de uma heroína de romance, mas de uma sobrevivente pragmática. Nanami, minha filha, com esse dinheiro você compra torradas para o resto da vida, paga a hipoteca da casa e ainda sobra para um estoque vitalício de laços de fita novos. Adeus, drama. Adeus, sutiã da discórdia. Com uma pose digna de um personagem de JoJo's Bizarre Adventure, apontei o dedo para o presidente, com uma expressão de absoluta ganância que ele confundiu com determinação inabalável. Preparei-me para gritar, eu aceito, o dinheiro. Eu aceito. Comecei, mas o presidente me interrompeu com um bater de palmas retumbante. Excelente!
Kuro exclamou, um brilho de respeito, totalmente equivocado, surgindo em seus olhos. Esse olhar, essa chama nos olhos. Você não quer o meu dinheiro. Você quer provar que o amor supera a classe social. Você aceitou o desafio do baile com a coragem de um samurai. Ren, você escolheu uma mulher de fibra. O quê? Não. Espera. Tentei gaguejar, mas Ren já estava me abraçando pelos ombros, comovido. Nanami, eu sabia que você não se venderia por preço nenhum. Ele sussurrou, a voz carregada de uma admiração que me fez sentir a pior pessoa do planeta. Vamos enfrentar meu avô juntos naquele baile. Eu estava presa. O roteiro do destino tinha me dado um par perfeito. Eu queria fortuna, mas ganhei um vestido de gala e uma sentença de morte social. Como se as coisas não pudessem piorar, a porta da sala se abriu e a prima víbora, Ishigaya-san, entrou deslizando como uma cobra em um tapete de seda. Ela usava um vestido que custava mais que o meu bairro inteiro e carregava um leque que fechou com um estalo seco ao me ver. Ora, a rata de esgoto conseguiu entrar no palácio, ela sibilou, caminhando ao meu redor como um predador. Você acha mesmo que pode fingir ser uma de nós por uma noite? No momento em que você tocar em um garfo de lagosta, todos saberão que você é uma aproveitadora barata. Desista agora, Nanami, enquanto ainda tem sua dignidade de plebeia. Ela se inclinou no meu ouvido e sussurrou, eu vou garantir que esse baile seja o seu funeral público. Por que uma pessoa normal como eu tá passando por isso? Por que tanto vilão clichê repentino? Cheguei em casa e me joguei na cama, encarando o teto. Meu quarto, que antes parecia um refúgio, agora parecia a cela de espera para a guilhotina. Como eu cheguei aqui? Solucei dramaticamente para o meu travesseiro. Eu só queria ir para a escola, comer minha torrada e talvez ter um namoradinho comum. Agora eu sou o alvo de uma corporação bilionária, tenho um príncipe dos esportes obcecado por mim, um rival loiro beijando minha mão e uma vilã de novela tentando me destruir. E o pior, eu poderia estar rica agora. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ren, não se preocupe com o vestido. Mandei as melhores costureiras de Paris para sua casa amanhã às 6 horas da manhã. Esteja pronta, minha Cinderela. E logo abaixo, uma mensagem de Sasuke, fiquei sabendo do baile. Se o sapatinho de cristal apertar demais, me avise. Eu estarei lá para te tirar daquele castelo. Claro que os dois protagonistas estão apaixonados por Nanami e vão lutar por ela, mas sem ninguém saber, outro protagonista está de olho nela. Sim, outro personagem entrou em jogo, apenas mais um gato que já tá apaixonado por Nanami.